Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Queridos, esse vídeo é o primeiro de 4 ou 5 vídeos que nós estaremos aqui abordando o assunto do dízimo de forma simples, clara e objetiva. Tá certo? Muitas vezes as pessoas nos perguntam: irmão Giovanni, o dízimo não é bíblico? Eu digo, é bíblico, está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é bíblico. No entanto, o dízimo não é mais uma obrigação para a igreja. Nenhum membro de uma igreja cristã ele está obrigado, sob pena, como ensinam os líderes, de punição, de que o gafanhoto vai destruir isso e aquilo outro. Muitos chegam até a dizer que a pessoa pode perder a salvação se não der o dízimo, imagine. Mas, irmão Giovanni, eu posso dar o dízimo? Claro, você não só pode, como deve, se você quer dar de livre e espontânea vontade, com alegria, com prazer, você pode dar 10%, 20%, 30%, que você quiser. Mas você não pode ser obrigado. Se você não tiver condição de dar, você não vai dar. Você não vai deixar de comprar o alimento para a sua casa, de pagar as contas, de saldar as suas dívidas para dar o dízimo na igreja. Agora também não seja avarento, ore a Deus, para Deus controlar as suas finanças e lhe ajudar. Você tem prazer em contribuir, seja com 10, com 20, com o que for, em termos de percentuais, contribua e contribua com prazer, porque a obra de Deus ela é feita com o nosso dinheiro. Deus nos dá saúde, nos dá emprego, nos dá condição para que a gente ajude a obra de Deus. É assim que pastores sérios devem ensinar. Mas não usar a Bíblia de forma equivocada para ameaçar o povo. Nós vamos ver nos próximos vídeos que não existe um único texto na Bíblia, no Novo Testamento, seja dito por Jesus, por Paulo, o maior doutrinador da igreja, que cobre, obrigue, que leve, que conduza a igreja à obrigação de dizimar, de dar o dízimo. E aqui eu quero trazer nesse primeiro vídeo um dos grandes motivos por que homens de Deus, pastores, líderes, sacerdotes, permanecem de forma equivocada transmitindo a falsa ideia de que o dízimo é uma obrigação. O motivo é o seguinte: talvez a falta de coragem, de destemor para falar a verdade. Porque nós aprendemos, eu digo nós porque eu já ensinei também equivocadamente, nós aprendemos com os nossos pais na fé, os antigos, os fundadores da igreja. Estes aprenderam com seus antepassados, E muitos usam aquela expressão: irmão, não retireis os marcos antigos. Irmãos, existem marcos que não podem ser retirados, mas existem marcos que devem sim ser retirados. Quem não lembra? Na minha denominação, Igreja Assembleia de Deus, quando nós éramos proibidos, irmãos, de assistir televisão, na década de 40, dizem os mais antigos, década de 50 até a década de 60, um membro da Assembleia de Deus não podia sequer ouvir um rádio. Eu alcancei na década de 70, 80, era proibido um membro da Assembleia de Deus, principalmente um obreiro, ter televisão em casa. Quantos pastores tinham televisão escondida, irmão? Veja que hipocrisia, que coisa terrível. Ou seja, coisas que nem edificam e nem trazem prejuízos. Marcos que precisam ser retirados. A igreja está precisando de homens e mulheres de Deus de coragem, que rompam com o sistema equivocado, rompa com o sistema muitas vezes corrupto. Nós vamos ver nos próximos vídeos que muitas vezes essa loucura de líderes, de pastores, de sacerdotes, em busca de cobrar o dízimo, de ameaçar a igreja, de ameaçar as ovelhas, é por pura e simplesmente o desejo de roubar a igreja, de enriquecerem às custas da igreja e mantém um ensinamento equivocado, mantém um engodo. Então, homens de Deus, está aí um dos motivos. Igreja do Senhor, creio que esse é um dos motivos, porque homens de Deus, estou falando com relação a homens de Deus, porque aqueles que há muito tempo deixaram de ser homens de Deus, para eles tanto faz, tanto fez se eles estão mentindo, estão roubando, enganando, mas homens de Deus permanecem ensinando equivocadamente sobre o dízimo, que o dízimo é uma obrigação para a igreja, porque tem medo de falar a verdade para não serem perseguidos, não serem, vamos dizer assim, escorraçados do sistema, porque muitos vivem às custas do sistema, muitos têm o seu salário da igreja, são homens já de uma certa idade, que não seriam mais absorvidos pelo mercado de trabalho, então preferem manter um engano, um equívoco, a falar a verdade para a igreja. E neste vídeo nós queremos abordar a questão da ameaça, do constrangimento, conduzido por muitos líderes, de muitas igrejas, muitas denominações, que usam equivocadamente alguns homens de Deus, mas que estão presos a um sistema que não conseguem falar a verdade, estão amedrontados para não serem expurgados pelo sistema. E outros por pura malícia, são homens que há muito tempo deixaram de ser homens de Deus, e pasmem vocês, infelizmente, pelo que nós vemos, parece que é a maioria. Homens que se transformaram em mercenários, homens que descobriram na igreja uma forma de enriquecerem, de manterem um curral eleitoral, um povo cativo a uma escravidão, um povo cativo aos seus dogmas, às suas ameaças. E usam textos como o de Malaquias capítulo 3, que foi um texto para o Antigo Testamento, para sacerdotes, para homens corruptos, que estavam roubando o dízimo, aquilo que as pessoas levavam, que não era dinheiro,
era do sustento, do mantimento da terra, para sustentar o templo, os sacerdotes e os levitas, a tribo de Levi, que trabalhava na organização do culto a Deus, por ocasião do templo, no início um tabernáculo, lá no deserto, erguido por Moisés, depois o templo. Você não vai ver nenhum texto bíblico no Novo Testamento em que Jesus trate, ensine ou cobre o dízimo sobre o dízimo, muito menos o apóstolo Paulo, que foi o maior doutrinador da igreja. Você não vai encontrar. Se você conseguir apontar um único texto que corrobore, que mostre, está aqui, irmão Giovanni, Jesus ensinando, cobrando e pedindo dízimo, Paulo ensinando, cobrando e pedindo dízimo. Então muitos, infelizmente a maioria, dos líderes religiosos, usam maliciosamente a doutrina do dízimo, lá atrás, no Antigo Testamento, como obrigação para coagir a igreja, para amedrontar a igreja, para ameaçar o povo de Deus. E muitas pessoas estão vivendo em muitas igrejas sob ameaça, constrangidos, humilhados, amargurados, aterrorizados, achando que estão servindo a Deus. Muitos são capazes até de mentirem no trabalho, enganarem, dissimularem, fazerem negócios fraudulentos, deixar de pagar o que devem, para levar o tal dízimo, porque senão vão perder tudo, segundo os seus líderes, segundo os seus pastores. Queridos, eu disse no vídeo anterior, no vídeo número 2, que você não vai encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, um único versículo que corrobore a cobrança, o ensinamento, a exigência do dízimo. Você não vai encontrar Jesus. Irmãos, se o assunto do dízimo fosse tão importante, se o dar o dízimo, o pagamento do dízimo, a devolução do dízimo, como eles ensinam, fosse tão importante, olhe para cá, querido irmão, querida irmã, você não acha que Jesus tinha gastado um pouco do seu tempo ensinando sobre o dízimo? Se o assunto do dízimo, se o dízimo fosse tão importante, irmãos, como pastores, líderes, gastam até minutos e minutos no púlpito da igreja, cobrando, exigindo, citando textos isolados do Antigo Testamento para ameaçar a igreja, enganar a igreja. Alguns inocentemente, como eu já falei no primeiro vídeo, homens que ainda mantêm os tais marcos por falta de sabedoria. Não removais os marcos que os antigos colocaram. Existem marcos, como eu disse no primeiro vídeo, que precisam sim ser removidos. Principalmente marcos que foram estabelecidos sob equívocos, sob uma interpretação equivocada do texto bíblico e principalmente sobre a mentira, o engano, a malícia de muitos que usam o tal dízimo para ameaçar, para roubar e para enganar a igreja. Muito bem, nós vamos ver no capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo falando o seguinte, irmãos. O versículo 7. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, muitas pessoas estão nas igrejas, dando não com alegria, mas angustiados, dando não com alegria, mas sob ameaça, dando não com satisfação, com singeleza de coração, mas enganando, devendo no comércio, deixando de pagar as dívidas, deixando de pagar as contas, deixando inclusive de trazer o alimento para dentro da sua casa, algo especial que o seu filho, que a sua filha quer, para levar o dízimo para a igreja. Pessoas que estão vivendo sob angústia. Os pastores e líderes da igreja, poucos, inocentemente, mas a maioria, maliciosamente, com o objetivo de enganar as pessoas, usam o texto de Mateus 23, 23. Vamos ler Mateus 23, 23. Palavras de Jesus naquele sermão tremendo, quando Jesus ali, ele desmoraliza mesmo, irmãos. Ele expõe publicamente os líderes corruptos da igreja. Leia o capítulo 23 de Mateus que você vai ver Jesus falando publicamente. O capítulo já começa assim, o versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. E por aí Jesus continua. Chamos de serpente e víboras, enganadores, sepulcros caiados. No versículo 23, que é um texto que os pastores, alguns, pouquíssimos, inocentemente, e outros, a maioria, maliciosamente, para continuar enganando, ameaçando, roubando a igreja, eles leem esse texto e diz assim, texto de Mateus 23, 23, está escrito, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus aqui não estava ensinando sobre o dízimo, irmão. Jesus olhou para aqueles fariseus hipócritas e viu que eles estavam muito preocupados em recolher o dízimo, não para o templo, não para a obra do templo, mas para roubar, para enriquecer. Eles podiam ali estar fazendo qualquer outro tema. Jesus poderia abordar qualquer outro assunto, mas Jesus abordou o dízimo porque viu a preocupação deles.
Aí Jesus disse, olha, vocês deveis sim, porque Jesus veio sobre a lei, estava ainda a lei vigorando. Jesus diz, olha, vocês deveis sim recolher o dízimo, se preocupar com o dízimo, mas muito mais com o amor, a misericórdia, o cuidado, a fé. Se você conseguir me provar, mostrar na Bíblia um único versículo em que Jesus ou o apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja, Paulo, ensina, cobra ou exige o dízimo, você vai conseguir me convencer. Queridos, homens de Deus, deixem de esconder a verdade por medo. Deixem de ameaçar a igreja por conveniências, conforme o vídeo número 1 e o vídeo número 2. Sejam homens de Deus de verdade. Se o dízimo fosse tão importante como os senhores pregam e ensinam, Jesus e Paulo teriam batido na tecla várias vezes. Pense nisso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nesse quarto vídeo, nós queremos abordar a situação da barganha, da negociata. Pastores e líderes, e aí, não inocentemente, mas de forma mercenária, de forma dolosa, enganando as pessoas para roubar, para enganar, para manter os membros de suas igrejas cativos a dogmas e a preceitos que escravizam as pessoas. Eles trazem a questão da negociata e da barganha. Dê para você ser abençoado, devolva aquilo que é de Deus. Olhe, se você não der, Deus vai fazer isso e aquilo outro. Faça, dê o dízimo, porque Deus vai fazer assim, assim, assim. É um misto de teologia da prosperidade com barganha, com negociatas. E, infelizmente, queridos, muitos desses tais líderes e pastores de grandes igrejas estão usando essa negociata, este comércio, exatamente envolvendo a politicagem corrupta. Não estou aqui falando dos políticos. Deixa os políticos de lado, o assunto aqui não é político. Talvez os políticos de muitas igrejas, que se dizem pastores, homens de Deus, mas estão envolvidos aí na política, disputando cargos eleitorais e para isso vendem o corpo e a alma a Satanás e querem inclusive negociar e vender a igreja. Muito cuidado com eles. Queridos, dízimo ficou no Antigo Testamento, não é para a igreja. Agora, se você quer dar o dízimo, dê 10%, 20%, o que você quiser dar. Agora dê com alegria, com sinceridade, com honestidade, com prazer. Com prazer e não ameaçado. Tá certo? Não é uma obrigação, como foi no Antigo Testamento, não é uma obrigação, como líderes e pastores, alguns inocentes e boa parte corruptos e mercenários, exigem, cobram e pedem à igreja. Cuidado, você não é obrigado a dar o dízimo. E principalmente você, tenha muito cuidado, você que está deixando de pagar as dívidas, pedindo emprestado, sendo desonesto no comércio, na vizinhança, com os amigos, para levar o dízimo para a igreja. Você está fazendo sacrifício de tolo. Lembrando, pastores sérios, homens de Deus sérios, eles não perdem seu tempo dizendo que é para o povo dizimar, tem que dizimar, se não dizimar o gafanhoto vai fazer isso e aquilo, não. Pastores sérios dizem, irmãos, Deus nos tem dado saúde, Deus nos tem dado condição, Deus nos tem dado o nosso salário para a gente ter prazer em contribuir na obra do Senhor. Contribua com alegria, mas não faça nada que esteja fora do seu alcance. Não deixe de pagar as suas contas para trazer o dinheiro para a igreja. Pastor sério, age assim, e o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar nos corações, ele vai convencer as pessoas, mostrando às pessoas que a igreja, os bancos, a água, o banheiro, o papel, o material que se consome dentro da igreja, tudo advém de dinheiro, e esse dinheiro são de quem? Dos membros da igreja. Tenhamos prazer em contribuir sim, mas não sobre obrigação, sob ameaça, deixando de trazer o sustento para dentro dos nossos lares, da sua casa, deixando seu filho passar fome, deixando de pagar a conta de água, a conta de luz, deixando de comprar o gás, deixando de ser honesto com aquela pessoa que você pediu dinheiro emprestado e fica enrolando, enganando e levando o dízimo para a igreja. Tenha muito cuidado com isso. Deus não tem negócio com enganadores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.